Miglis, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje vamos para mais uma das nossas receitas juninas com amendoim doce em duas versões. Eu prometi para vocês duas versões desse amendoim. Um deles a gente só vai utilizar o amendoim e o açúcar, o outro a gente vai usar o chocolate também, tá? Que é o cacau em pó pra gente. Também é possível usar o chocolate 50%. Mas, como a gente está fazendo as receitas todas adaptadas para também quem é vegano, então cacau em pó. Então, já aqueci aqui a minha panela. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na panela todos os ingredientes, então. O amendoim com casca mesmo, tá? A ideia dele é com casca. O açúcar. Água e o fermento, que é o responsável pela mágica do processo todo. Se você encontrar um amendoim com a casquinha bem rosada, esse amendoim ele vai ficar cor de rosa. Então aqui misturamos tudo, agora é esperar ferver. Esse fermento ele vai fazer com que isso daqui ferva, borbulhe e depois disso ele vai começar a cristalizar o açúcar e fazer a secagem, tá? Então enquanto isso a gente espera aí ele ferver. Fervendo, mudando o ponto aqui, eu volto para mostrar para vocês. Bom, aqui ele já começou a ferver. Tá? Levantou um pouco de... tá levantando fervura, já reduzindo um pouco a água. E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês agora? Não vi isso em receita nenhuma, mas eu vou tentar aqui com vocês. O amendoim que eu comprei, ele é um amendoim com a casca bem marronzinha. E a ideia de fazer esse processo aqui é que o próprio pigmento da casca solte a coloração e ele fica naquele tom rosinha que a gente vê lá nos carrinhos que vendem amendoim, coquinho, essas coisas. Aqui ele vai ficar marrom, né? E como eu queria trazer duas versões, uma com chocolate, a outra sem, mas na ideia que ele fosse rosa, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho de groselha. E aí eu deixo aí como opção de vocês. Quem achar o amendoim rosado, não precisa colocar. Então, a groselha nada mais é aí do que água, açúcar, né? E a groselha, então a gente pode pôr um pouquinho, porque não vai mudar a composição nenhuma aqui. Só pra gente ver se dá um tom diferente. Se não der, a gente descarta esse processo. Então aí depois a gente deixa aí a descrição para vocês da quantidade de groselha que foi, tá? Bom, agora ele vai continuar fervendo, vai apurar. Mas a gente já vê que a gente já tem um tomzinho diferente aqui. Ele tava bem marronzinho, aí agora ele já fica um pouquinho mais puxando para um tom vinho. Tá? Só para dar uma corzinha diferente e incrementar aí na festa de vocês. Então, mudando o processo aqui de novo, mudando para a próxima etapa, eu volto com vocês de novo. Olha, pessoal, aqui ele já deu uma diminuída. Tá? Ele já, nessa calda aqui, ela já tá começando a engrossar e tá borbulhando. Disso, ele vai começar a secar, porque ele vai fazer a cristalização, onde ele vai começar a envolver todo o amendoim. Então, eu volto pra gente fazer a finalização dele com ele quase cristalizado já, tá bom? Bom, pessoal, aqui ele já tá sequinho, ó. Ele começa a fazer praticamente o mesmo processo lá do coquinho, que foi a nossa outra receita. Quem não viu, clica no card aí em cima, que vocês vão ter a receita do coquinho. E aí, o que acontece, então?
Nós levamos para ferver, ele secou toda a água, ferveu, secou a água. E aí a gente vai mexendo constantemente, que ele vai ficando soltinho. E um pouquinho desse açúcar aqui, ó, que vocês estão vendo que tem uma farofinha, ele vai derretendo aos poucos aqui embaixo, né, no fundo da panela. E conforme você vai mexendo, ele continua envolvendo esse amendoim, tá? E aí é isso que vai deixando ele aí bem cascudinho. Bom, então, ó, amendoim finalizado, ele sobra um pouco aí desse açúcar aí em volta mesmo. A gente precisa colocar, então, num prato agora para ele esfriar, tá? Porque senão, se eu deixar ainda no fogo, esse açúcar ele vai virar um caramelo de novo e aí ele vai amolecer por completo, vai queimar, tá? Esse açuquinho aqui, depois na hora de colocar no pacotinho ou no potinho, a gente descarta aí, tá? Muito provável que no fogo de vocês, o meu eu tenho esse fogãozinho aqui para fazer a gravação, mas é muito provável que vocês na boca do fogão, isso aqui ele envolva todo esse amendoim, tá? Porque ele vai ferver mesmo por completo. Aqui, vocês viram que ele começou a borbulhar, né? E foi secando, tá? Mas aí no de vocês ele vai borbulhar bastante e vai secar bem mais rápido se vocês deixarem no fogo alto, tá bom? Então, já eu volto pra gente colocar aí, dar uma opção pra vocês servirem aí na festinha junina de vocês, tá bom? Vamos pra receita de chocolate agora. E aí eu vou fazer com vocês um outro processo, que é muito da textura e o paladar de cada um, tá? Eu, particularmente, eu sempre preferi torrar o amendoim antes. Não gosto muito da sensação dele mais molinho, como eu fiz o primeiro. Então, para quem gostar, que é como vocês encontram em qualquer feira, é nesse processo aqui. Agora, nesse daqui, eu vou fazer diferente porque é uma opção para vocês. Primeiro, eu vou colocar um pouco o amendoim no fogo e vou deixar ele dar uma tostadinha, tá? Depois, quando ele tostar, que aí eu vou colocar os outros ingredientes para fazer o mesmo processo, adicionando o cacau pra gente fazer o amendoim de chocolate, tá bom? Bom, pessoal, aqui ó, o amendoim já tá tostado, tá? A gente vai ver uns leve pontinho mais escurinho neles. Então, a gente já pode seguir com os outros ingredientes. Então, vou colocar o açúcar. A água, o cacau, ou se vocês preferirem aí o chocolate em pó, né? Para quem não for fazer a opção vegana. Como a panela estava quente, às vezes pode fazer uns gruminhos de açúcar, mas ele vai, conforme ele for fervendo, ele vai dissolvendo, tá bom? Então não assustem com isso. E aí, dissolvi lá o chocolate, coloco então o fermento. Aí, como eu disse antes, o fogo de vocês vai ser na boca, na chama do fogo, ele vai ser bem mais forte. Então isso aqui ele vai ferver por completo. E a hora que ele começar a engrossar, que é naquela caldinha que eu trouxe pra vocês, vocês não parem de mexer, porque ele vai começar a cristalizar e envolver o amendoim, como vocês viram no outro, tá bom? Então, nesse aqui o processo é o mesmo. A única diferença que nós fizemos foi na torra do amendoim. E aí, como eu disse, vai a gosto, tá? Quis fazer esses dois jeitos para vocês verem que dá certo. Então, quero torrar amendoim. Ah, mas eu esqueci de torrar o amendoim. Não tem problema, vai dar certo da mesma forma. É mais o paladar mesmo. Eu, particularmente, prefiro com ele tostadinho. Então, aqui ele vai começar a espumar por conta da ação do fermento. O fermento ele faz isso,
e ajuda na secagem, tá? Por isso que a gente coloca. É meio esquisito, mas o fermento ele tem essa questão de fazer ele secar, tá? Existem receitas que também não põem, então aí o processo é exatamente igual aquele do coquinho. Então, quando mudar aqui a textura de novo dessa nossa calda, eu volto aqui com vocês para mostrar e a gente finalizar o amendoim de chocolate. Bom, agora mudamos de ponto, ó. Temos uma calda um pouco mais encorpada, tá? É o que acontece aí no processo dos dois tipos de amendoim. Disso, agora ele vai terminar de secar, vai cristalizar, envolver e ficar do jeito do outro amendoim. Então, quando mudar de novo e começar a secar, eu volto pra gente terminar. Ó, então agora já começou a secar, ó, ele parece uma massa, começa a envolver todo o amendoim. E a gente vai mexendo ele até ele secar por completo, perder toda essa aparência aqui, né, que brilhante. Ele vai ficando meio opaco e vai ficar na textura do outro. Então, desse ponto aqui não dá pra parar de mexer, porque se deixar parado, o açúcar queima, né, ele derrete e queima, e não é isso que a gente quer. E aí o amendoim de novo. Então eu quero que vocês façam, testem, quem quiser testar, testa das duas maneiras, para depois vocês falarem o que vocês preferem. Se vocês também preferem com amendoim tostado, que nem eu, ou com amendoim in natura, né? O amendoim cru do jeito que ele vem. Ele acaba cozinhando aqui, obviamente, mas pro meu paladar, eu ainda acho que ele traz, assim, um toque, um saborzinho do amendoim cru, né? Que não me agrada muito. Mas, como eu falei também, é o amendoim que a gente encontra por aí nas barraquinhas, nos saquinhos, tá? Ele não é tostado não, ele é desse daí mesmo. E as receitas que vocês vão encontrar por aí também é assim. Ele começa a secar, ó. Vai sempre sobrar um pouquinho da farinha, né? Não bate muito ele, que daí ele solta um pouco menos, mas a ideia é que ele seque por completo. E aqui, ó, ele já tá soltinho, só colocar ele no prato para esperar secar agora. Então, vou colocar ele no prato, volto aqui para mostrar para vocês ele finalizado, no pacotinho para servir, para vocês fazerem ele aí, tá bom? Já já a gente volta. Bom, finalizados os nossos amendoins. Então aqui, ó, o nosso amendoim rosinha, o de chocolate, em opções assim para vocês colocarem tanto em alguma travessa ou assim, num chapéuzinho, e nos cones, que a gente pode fazer aí de papel e deixar enfeitar a mesinha de festa junina. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de amendoim doce nas suas duas versões. Aguardo os comentários de vocês em qual das versões vocês fizeram. E aí, quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima receita. Então, um beijo, miglis. Até a próxima!